No vídeo de hoje, nós vamos aprender como vencer os traumas emocionais através do perdão que a palavra de Deus nos ensina. Esta arma potentíssima que está à nossa disposição para a cura das nossas emoções. A paz do Senhor, queridas parceiras de Bíblia. Sejam todas bem-vindas ao quinto vídeo da série A Palavra que Cura. No vídeo anterior, nós aprendemos com Jesus como vencer a insegurança através da sua presença em nossas vidas. Hoje, nós vamos aprender como vencer os traumas emocionais através da vida e experiência de José do Egito, com base no texto registrado no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 14 a 21. E antes de fazermos a leitura do texto, quero convidar você que está comigo neste momento, que ainda não é inscrita no meu canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar seu like, deixar também um comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos fazer a leitura do texto citado. Gênesis capítulo 50, versículos 14 a 21 nos diz: Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou, segundo o coração deles. Amém. Como nós poderíamos definir traumas emocionais? De uma maneira bem simples e bem compreensível, nós poderíamos dizer que é uma resposta emocional a um evento que causou dores na alma, no corpo e no conceito de identidade de uma pessoa. Todos nós, ao longo das nossas vidas, sofremos traumas emocionais. Eles são causados por circunstâncias ou momentos que causam dor, que fazem a nossa alma gemer. Muitos são os fatores que podem causar em nós traumas emocionais. Acidentes, morte, maus tratos, violência, ruptura de relacionamentos, estupro, enfim, é uma quantidade muito grande de fatores que podem gerar em nós os traumas emocionais. E além de causar ou deixar feridas profundas em nós, os traumas emocionais trazem consigo um misto de sentimentos ruins, ressentimentos, mágoa, rancor, sentimento de vingança, sentimento de medo, insegurança, incapacidade. São vários os sentimentos. Estes são alguns dos que os traumas emocionais geram em nossas vidas ou trazem consigo para as nossas vidas. Quando isso acontece, nós tomamos tudo isso como uma forma de levantarmos muros de proteção ao nosso redor, uma espécie de muralha. Na nossa cabeça, essas muralhas vão nos proteger de possíveis acontecimentos futuros que podem gerar em nós outras dores e outras decepções. O problema é que este muro não nos protege como nós pensamos. Na verdade, ele nos enclausura, porque nós passamos a viver com medo. Afastamos as pessoas perto de nós, afastamos a possibilidade de ajuda e nos eximimos de viver a vida abundante e feliz que o Senhor tem para nós. Mesmo quando nós pensamos que estamos seguros, talvez pensando que estes muros podem nos proteger, nós estamos enganados, porque a qualquer momento e por qualquer motivo, estes sentimentos causados pelos traumas vêm à tona. Isso acontece quando muitas vezes nós vivemos alguma circunstância
que tem muita semelhança com aquela que nós vivemos quando os traumas foram gerados. Pode ser um som, um cheiro, um movimento, uma atitude, uma palavra, um barulho. Tudo isso pode trazer de volta os traumas e os sentimentos que os acompanham. Na verdade, os muros que nós levantamos não tratam os traumas, eles os camuflam e a qualquer momento eles podem aparecer. Mas o que tem a ver a vida de José com os traumas emocionais sobre o qual estamos falando aqui neste vídeo? Nós vamos entender. José era, dentro da ótica humana, a pessoa mais propensa a ser iracundo, rancoroso, cheio de mágoas, de ressentimento e de sentimento de vingança em função de todos os traumas, situações difíceis que ele viveu durante toda a sua vida, quando ainda era muito jovem. José perdeu a sua mãe quando era ainda jovem. Ainda jovem, seus irmãos o odiavam e perseguiam, humilhavam a José. Seus irmãos o venderam como escravo para o Egito depois de o lançarem em uma cisterna. No Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar e depois de algum tempo ali, a mulher de Potifar o assediou. Por não ter conseguido nada com José, a mulher então o acusa e ele é julgado e preso injustamente. A soma de todas essas situações contribuíam sim para fazer de José um homem profundamente triste, condenado a viver uma vida amargurada por toda a vida. Agora, um grandioso ensino nós podemos tirar desta circunstância difícil que José viveu. É a experiência de que todos nós estamos sujeitos a viver pelos mesmos momentos e circunstâncias que José viveu. Porque pelo fato de nós sermos crentes, isso não nos imuniza de situações adversas como as que este homem viveu. O Senhor Jesus nos ensina lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 10 a 12, ele nos diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Assim como Paulo, Timóteo, José, o próprio Senhor Jesus, homens e mulheres dentro do contexto da Bíblia, fora dele, nós também estamos sujeitos a viver traumas emocionais como eles também viveram. O diferencial aqui não é o fato de passarmos juntos essas situações, mas a forma como nos posicionamos ou a forma como nós reagimos a estes traumas emocionais. Nós não podemos mudar o que gerou em nós os traumas emocionais, mas nós podemos mudar as consequências deles em nossas vidas. Como? Nós vamos aprender com Jesus, através da experiência de José. Existem apenas duas atitudes possíveis diante dos traumas emocionais e das consequências deles em nossas vidas. A primeira atitude é a atitude do ressentimento. Você já parou para pensar o que significa a palavra ressentimento? A resposta está na própria palavra. Ressentir, ou seja, sentir de novo. É trazer à memória e ao coração toda a dor causada pelo trauma, gerando assim as mesmas sensações e os mesmos sentimentos que vieram quando o trauma aconteceu. O ressentimento impede a restauração de Deus em nossas vidas. Quando nós nos agarramos ao ressentimento, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam, que nós não queremos avançar, nós não queremos abrir mão, nós não vamos deixar para trás, nós não vamos seguir em frente, nós queremos ressentir, ressentir, ressentir e sofrer a mesma dor. Nós não queremos parar de sofrer. Com essa atitude, nós nos tornamos escravos dos traumas emocionais por não queremos abrir mão dos ressentimentos. E o que isso vai causar em nós? O que vai causar isso em nós é que o ressentimento vai nos levar à mágoa.
E onde há mágoa, o diabo sempre leva a vantagem. Portanto, nós precisamos soltar as amarras do ressentimento. E a atitude mais poderosa que temos à nossa disposição para nos livrar dos traumas emocionais é o perdão. Portanto, perdoar é a segunda atitude possível diante dos traumas emocionais e das consequências que estes traumas trazem para as nossas vidas. Essa foi a atitude de José. Foi a atitude de perdoar que fez com que José se libertasse da prisão do seu passado. José decidiu deixar o ressentimento proveniente da dor que seus irmãos lhe causaram. Quando ele teve a oportunidade de quem sabe, vingar-se dos seus irmãos, ele não fez, pois era isso que os seus irmãos esperavam, mas ele tomou uma outra atitude. Ele fez diferente. Quando o pai de José e de seus irmãos morre, eles ficaram preocupados, com medo de José vingar-se deles. E mandaram até ele alguém dizer que o pai havia pedido que José os perdoasse. E quando José esteve diante dos seus irmãos, ele os perdoou. Ele acalmou o coração dos irmãos quando disse a eles que ficassem tranquilos, que ele não iria se vingar, que ele iria cuidar deles e dos filhos deles, e de que tudo aquilo que aconteceu, na verdade, foi um propósito de Deus para a preservação da vida. José tinha em mente que todos os acontecimentos ruins de sua vida, na verdade, foi um projeto de Deus para ele. José enxergou na sua experiência amarga, ele enxergou uma verdade espiritual, que é a de que Deus pode transformar em bênção todo o mal que as pessoas ou que alguém intenta contra as nossas vidas. Ele entendeu o que a palavra de Deus nos diz quando fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Perdoar é usar uma arma contra a qual o inimigo não tem defesa. Quando nós decidimos perdoar, na verdade, nós vencemos a Satanás e Deus então tem liberdade para nos curar dos traumas emocionais e para nos livrar de todos os sentimentos decorrentes destes traumas. Então, minha querida parceira de Bíblia, diante dos traumas emocionais, eu e você só temos duas atitudes a tomar. A de ressentir-se, ficar sentada, remoendo, ressentindo, amargurada, rancorosa, com sentimento de vingança, lambendo a própria ferida, ou a atitude de perdoar, ser curada, liberta e viver a vida feliz e alegre e abundante que Deus tem para nós. Vamos pensar juntas? Nós podemos até culpar alguém pelo que ele nos fez ontem, mas nós não podemos culpar ninguém pelo que acontece em nossas vidas hoje. Portanto, decida perdoar. Decida se livrar dos traumas emocionais. Não erga muralhas ao seu redor. Livre-se. Abra mão dos ressentimentos e viva uma vida abundante. A vida que Deus estabeleceu para nós. É a vida que Ele quer que nós vivamos. Perdoe. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.